que me sinto sozinha mesmo casada? Por que você consegue se sentir mais sozinha ao lado de alguém do que quando está completamente sozinha? Essa pergunta parece injusta, quase errada, porque ela contradiz tudo o que te ensinaram sobre relacionamento. Disseram que estar com alguém era sinônimo de companhia, que dividir a vida eliminaria esse tipo de vazio. Mas então por que existem momentos em que você está deitada ao lado dele, ouvindo a respiração dele, sentindo o peso do corpo dele ali, e ainda assim a sensação é de isolamento? E o mais desconcertante não é a solidão em si, é o fato de que ela acontece mesmo com alguém presente. Porque se você estivesse sozinha, faria sentido, mas você não está. E isso cria um tipo de desconforto difícil de explicar, porque não parece falta de amor, não parece abandono, parece outra coisa, algo mais silencioso. E se você não entender isso, você pode passar anos dentro de uma relação tentando resolver uma solidão que não é causada pela ausência. A explicação mais comum é quase automática. As pessoas se afastam, o relacionamento esfriou, falta comunicação. Essas respostas parecem suficientes, até você olhar mais de perto, porque existem relações onde vocês conversam todos os dias, dividem tarefas, mantêm a rotina funcionando, continuam juntos, e mesmo assim, a solidão cresce. Ou seja, não é simplesmente falta de presença física, também não é só falta de diálogo. E talvez o mais difícil de aceitar seja isso. Nem sempre é falta de amor. O erro está em acreditar que proximidade resolve conexão, que estar junto garante acesso emocional. Mas existe um tipo de convivência onde tudo continua existindo, menos o encontro real entre duas pessoas. E é nesse tipo de relação que a solidão começa a aparecer, não como ausência de alguém, mas como ausência de algo que deveria acontecer, e já não acontece mais. Você começa a perceber isso em detalhes pequenos. Conversas que viram apenas troca de informações. Respostas rápidas, sem aprofundamento. Interações que parecem cumprir função, mas não geram conexão. Você fala, mas não sente que foi realmente ouvida. Você compartilha algo importante e recebe um retorno superficial. E não há conflito, mas também não há presença emocional real. Isso gera uma sensação difícil de nomear, porque ninguém está te rejeitando diretamente, mas também ninguém está te alcançando. E é exatamente isso que cria a confusão. Por fora, tudo continua funcionando. A convivência existe, a rotina segue, mas por dentro, é como se você estivesse vivendo ao lado de alguém que já não consegue mais acessar quem você é hoje. E isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, até virar um estado constante. Na engenharia da convivência, isso costuma surgir a partir de um processo chamado acordo silencioso. Não é uma conversa, não é uma decisão explícita. É um ajuste que acontece ao longo do tempo. Você percebe que certas coisas não são bem recebidas. Então, começa a filtrar. O outro percebe que não precisa acessar certas camadas suas e para de tentar. Sem briga, sem ruptura, só adaptação. E com o tempo, isso evolui para uma assimetria de investimento. Um lado continua tentando sustentar conexão, o outro passa a operar no mínimo necessário para manter a relação funcional. E aqui está o ponto central. Isso não acontece por maldade. Acontece porque a estrutura se reorganizou assim. E quando essa dinâmica se estabiliza, a solidão aparece. Não por falta de alguém, mas por falta de reciprocidade dentro da própria relação. Você sente isso em momentos específicos. Quando está falando algo importante, e ele não tira os olhos do celular. Quando você percebe que explicar o que sente dá trabalho, então começa a resumir tudo. Quando você deixa de compartilhar coisas simples, porque já sabe que não vai ter retorno. Quando vocês estão no mesmo ambiente, mas emocionalmente em espaços completamente diferentes. E talvez a cena mais silenciosa seja essa. Quando você começa a resolver tudo sozinha, mesmo estando em um relacionamento, sem pedir ajuda, sem esperar presença, não porque você quer independência, mas porque aprendeu que aquela presença já não vem.
E é nesse ponto que algo muda internamente. A pergunta deixa de ser sobre o outro e começa a ser sobre você dentro daquela estrutura. O problema é que isso não fica parado. Isso se aprofunda. Porque quanto menos você se sente acessada, menos você se mostra. E quanto menos você se mostra, menos o outro acessa. E assim, a relação entra em um ciclo de redução. Menos troca, menos profundidade, menos presença. Até que chega um momento em que tudo funciona, mas nada conecta. E é aqui que acontece uma mudança crítica. A solidão deixa de ser um alerta e passa a ser o novo padrão. Você se acostuma a não ser alcançada, se acostuma a não compartilhar e começa a viver uma relação onde a convivência continua, mas a conexão deixou de ser sustentada. O que está acontecendo aqui não é apenas desgaste emocional. É uma estrutura que entrou em processo de degeneração silenciosa. A relação não termina, ela continua operando, mas perde a capacidade de sustentar vínculo real. Isso não significa ausência de amor, significa falha na arquitetura da relação, porque convivência não é o mesmo que conexão. E quando a estrutura deixa de permitir acesso emocional contínuo, o vínculo não desaparece, ele se esvazia, e é por isso que você se sente sozinha. Não porque não existe alguém ali, mas porque a relação deixou de funcionar como espaço de encontro. O que está acontecendo aqui não é apenas desgaste emocional. No Instituto da Vida A2, esse padrão aparece de forma recorrente quando analisamos a estrutura de relações que continuam funcionando por fora, mas já não sustentam conexão por dentro. É uma estrutura que entrou em processo de degeneração silenciosa. A relação não termina, ela continua operando, mas perde a capacidade de sustentar vínculo real. Talvez a pergunta não seja mais: por que eu me sinto sozinha? Mas, em que momento eu comecei a me adaptar a uma relação onde eu não sou mais acessada? Porque a solidão dentro de um relacionamento não surge de repente. Ela se constrói toda vez que uma parte sua deixa de ter espaço e você aprende a conviver com isso. Sem perceber, você vai reduzindo quem você é para caber na estrutura que sobrou. E isso tem um custo, porque chega um ponto em que você não está mais apenas convivendo com alguém. Você está convivendo com a ausência de algo que deveria estar ali. E talvez o mais difícil não seja sentir isso. É continuar chamando isso de companhia.